Mano, tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse pra gente um pouco o que você pensou naquele momento, porque logo começa o jogo, o Fluminense leva um gol de saída, basicamente, com 1 minuto de jogo. Então, como mudar ali a dinâmica para que o Fluminense voltasse a reagir dentro de campo? Vi até que você teve alguma conversa ali com o Fuentes em alguns momentos, parece que houve um erro mais específico dele no gol do Vasco. Então, como é que foi para mudar isso e virar o jogo ainda na primeira etapa? Bom, é sempre muito difícil você tomar um gol no início. Mas tem um outro lado que é muito bom. Você tem quase 90 minutos para você jogar o jogo e empatar e virar, né? O importante era retomar a tranquilidade. A gente certamente passou por alguns minutos aí de instabilidade. O erro principal não foi de Fuentes. O erro principal foi do passe. Porque o passe entrou atrás do jogador, ele teve que consertar o passe, foi o suficiente para perder a bola, porque do outro lado tem gente que está aí para apertar. E aí sofremos o gol assim. Mas depois aí de uns 10, 15 minutos, a equipe se assentou bem, começou a controlar o jogo e a partir daí foi superior, na minha opinião, em quase todo o clássico, né? Acho que o 2-1 até ficou bem justo, por aquilo que, justo no sentido de apertado, né? Pelo que a gente apresentou. A gente poderia até merecer mais. Mas é uma vitória importante, a gente sai muito feliz daqui, porque nos recoloca de novo na disputa de uma das 4 vagas, que é o objetivo primeiro dessa fase. Vencer um clássico dá uma moral grande para a equipe, acho que a postura foi muito boa. A equipe competiu durante 90 minutos, os jogadores que entraram mantiveram esse espírito, e aí já não é só espírito, é uma condição de estar melhor, que é o que a gente fez nessas primeiras semanas, tentar equilibrar todos para que eles estejam num nível que a rotação de jogadores exige que eles estejam, né? Então construímos aí uma base, foi difícil as primeiras semanas para a gente, como para a maioria aí dos clubes brasileiros, de um modo geral, mas estamos passando e as primeiras respostas começam a aparecer. Mano, Gabriel Amaral, do Jornal Capital 1902. Eu imagino que quando sai aquele gol com 1 minuto, deve ter passado um filme na sua cabeça de alguns jogos que o Fluminense às vezes até poderia ter feito um jogo melhor e algum lance acaba detonando a partida. Só que para o jogo de hoje, até olhando para o jogo de domingo, a gente estava na transmissão vendo uma vibração no time do Fluminense, e parece que quando as coisas começam a encaixar, essa vibração ainda aumenta. Pensando no Flamengo, um cenário extremamente difícil na tabela, onde vencer os 4 jogos pode até nem ser suficiente pelo início e complicado. Como reverter e manter esse cenário de hoje? Para não voltar, por exemplo, os jogos anteriores que a gente tinha visto contra Boa Vista, contra Madureira, onde o time parecia ter, não só esse motivo, mas ter perdido um pouco essa vibração, esse desespero pela vitória. Olha, a vibração de uma equipe, ela não vem do nada, não vem por decreto. Não adianta eu fazer uma preparação forte, gritar no vestiário, querer que os jogadores estejam motivados, se eles não estão preparados adequadamente para estar assim. Isso, o atleta se prepara no todo, né? Tem a parte física diretamente, mas a parte física, ela interfere diretamente na questão mental, porque se você não estiver forte fisicamente, mentalmente, você não tem de onde tirar, né? Então, acho que era um caminho que a gente tinha que passar. Eu até entendo vocês aí do lado de fora. Você olha, o torcedor fica preocupado, mas você vê que mesmo aqueles que fizeram um jogo muito acima, depois tiveram dificuldades nos jogos seguintes, né? E hoje a equipe deu uma resposta no todo muito importante para construir essa vitória. E é isso que vai nos levar no campeonato na ambição de atingir uma das 4 vagas. O início foi difícil, porque o término do ano passado foi muito difícil. As pessoas não querem a explicação, porque ela não tem muita graça. Querem um pouquinho de sangue, querem um pouquinho de tumulto, mas a gente não vai cair nessa, não. Já vi muita gente iniciar mal a temporada ganhando. Iniciar mal no sentido de não construir adequadamente o alicerce para sustentar a casa. A gente precisa construir ele, a gente está construindo ainda, porque nós queremos fazer uma temporada muito melhor do que fizemos no ano passado.
e é necessário que passe por esse primeiro momento. Oi, mano, Jéssica Lene, que é dos donos da bola de Brasília. Apesar da vitória de hoje e do bom desempenho do Fluminense, nos últimos jogos a torcida vem pegando bastante no seu pé. Com ofensas, enfim, logo no intervalo e também no final do jogo. Você vê isso como uma injustiça por parte deles, já que a maioria dessas críticas só vão para você? Já estou um pouquinho calejado no futebol para entender como as coisas são conduzidas e por que certas coisas ainda acontecem, né? A gente vive num país que o momento que a gente atravessa é muito difícil. A mentira tem mais apoio e a verdade tem mais crítica. Vou continuar com a verdade porque acredito nela. Tenho muita responsabilidade em dirigir o Fluminense, tenho muita responsabilidade em dirigir os jogadores que estou dirigindo e vou continuar sempre com a verdade, que esse é o caminho. Mano, o Fluminense hoje entrou em campo contra o Vasco na 10ª colocação. Com essa vitória, os 3 pontos somados já sobe para a 6ª colocação. E eu queria saber de você qual a projeção que o Fluminense tem para as próximas 3 rodadas restantes do campeonato. Bom, a gente... primeiro, falar do jogo, que eu acho que é o mais importante de tudo, senão não tem muita graça vencer, né? Se a gente fica falando de coisas que não se valoriza, todos vocês foram unânimes, eu acho que é importante a vitória, para nós é muito importante. Vamos pensar no Flamengo daqui a 2 dias, porque já jogamos no sábado, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. Acho que a equipe mostrou tudo isso hoje e esse é o caminho que nós queremos sedimentar daqui para frente. Boa noite, mano. Romulo Maia, Esportes Brasília. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Riquelme, né? Mais uma chance dele como titular, um jogador que vem pedindo passagem, apenas 17 anos, geração 2007. E também dessa importância, né? Da joia de Xerém, que sempre aparece muito bem no Fluminense. Mais uma grande joia sendo revelada no Fluminense, pedindo passagem no time titular. Primeiro, queria dizer para os torcedores, aqueles que têm uma preocupação com o clube, que quem decidiu que nós íamos acelerar o processo, quem assumiu essa responsabilidade, foi o treinador atual. Que era mais fácil você pedir grandes jogadores, grandes contratações. Provavelmente teríamos que gastar mais um pouquinho, uns 150 milhões por aí, que é o que 3 grandes jogadores valem. E a gente preferiu apostar nos 3 jogadores, abreviando até o processo, né? Não deixando nem eles passar pelo sub-20, porque nós acreditamos muito neles. O fato de nós acreditarmos não quer dizer que já temos que colocar ontem, porque às vezes não dá, né? E terminado o jogo passado, alguém me perguntou sobre isso. Porque Riquelme, que estava entrando tão bem, ainda não tinha iniciado uma partida, sendo que Isaac, que não estava tão bem, já tinha iniciado 2. Então eu respondi o que respondi em relação a essa pergunta especificamente. Diz que tinha momentos, tinha lugares, tinha posições, né? E o pessoal já achou que não dava para jogar. Achou não, quis levar para dizer que não dava para jogar Riquelme com Arias, né? Tanto dá para jogar que ambos já tinham jogado juntos em outros jogos, hoje iniciaram o jogo. Acho que Arias fez um grande jogo jogando como meio-campista, está se adaptando novamente como meio-campista, porque antes ele estava jogando como um extremo aqui no Fluminense, né? Isso demora um pouquinho, porque são funções diferentes, requer comportamentos diferentes, e Riquelme já fez um grande jogo, vai oscilar porque é menino, porque é assim mesmo, tá na maturação, e a gente nem pode cobrar essa estabilidade ainda, tem que ter o cuidado exatamente para entender que embora eu e uma grande parte do Fluminense considera fora de série
a gente já viu muito fora de série também ficar pelo caminho. Se o processo não é bem conduzido, se as coisas não são feitas com calma e, acima de tudo, com conhecimento, é o que a gente quer para esse momento, para eles todos.